Explica pra gente qual que é a diferença de uma startup para uma empresa comum. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso também me perguntam bastante. Putz, você ficou tanto tempo numa empresa, uma startup, por que todo mundo gosta de tanto startup, né? E é engraçado, outro dia eu ouvi até um comentário para mim, você que trabalha em startup, você está acostumado a tomar risco. Eu falei, cara, vamos mudar essa perspectiva do risco. Isso é verdade, mas por quê? Porque uma empresa, quando você está dentro de uma empresa, independente do tamanho dela, quando você tem um crachá, o que a empresa busca? Ela busca lucro. Certo. O que uma startup busca? Ela busca crescimento. Quando você está numa startup, você está num negócio novo. Então você está criando o mercado, você está fazendo uma disrupção no mercado. Você, se não tomar risco, você faz o quê? Você não faz nada. Faz nada. Porque se eu estou no mercado, por exemplo, hoje eu estou numa startup que é uma ESG Tech. Ela busca ajudar as empresas na agenda ESG, ela é um motorzinho de economia circular. Se a gente joga como todo mundo joga, eu sou mais um no rolê. Qual que é a minha diferença versus o cara que está aí há 10, 15 anos? Nenhuma. Eu vou ficar sempre na mesa das crianças, eu nunca vou para a mesa dos adultos. Como que eu vou fazer diferente? Eu preciso fazer coisas diferentes. E para fazer coisas diferentes, eu preciso tomar risco. Então, o risco é peça fundamental para eu gerar crescimento, porque eu tenho que fazer diferente. Já a empresa tradicional, ela quer tomar o menos risco possível, porque ela já chegou numa determinada rentabilidade, ela precisa proteger. Então, ela quer fazer crescimentos incrementais. Então, aí começa a ter muitas pressões, ela vira muito imediatista. Sim. Então, putz, eu preciso crescer muito rápido, eu tenho menos tolerância à inovação, porque eu preciso fazer tacadas muito certas. E você começa, tem uma palavrinha que eu uso, licença poética agora, que é o QC, que é uma métrica para mim, que eu sempre usei muito em empresa. Sabe o que é o QC? O quê? O coeficiente do cagaço. O que é o coeficiente de cagaço? Quando a gente está num crachá, e quanto mais pesado é esse crachá, então quando eu estava numa empresa como uma Nestlé, uma Ford, o coeficiente de cagaço era enorme. Ou seja, qualquer coisa que você vai tomar um risco, a pessoa está olhando muito mais para a falha que você pode fazer versus o resultado que aquilo pode dar. Quando você está numa startup, ou você toma risco, ou o teu negócio amanhã ou depois ele não Não existe. existe. Logo, risco é parte do negócio. E tá tudo bem. Então você trabalha, você passa a encarar falha e risco como aprendizado, não como erro. Se eu estou numa startup, o exemplo para você que está nos assistindo, pensa quantos testes você na sua empresa faz por semana. Testes, qualquer teste. Eu tenho uma hipótese aqui, eu vou testar. Quando eu estava numa empresa, geralmente eu tinha um plano de metas anuais e eu acabava fazendo 1, 2, 3 testes e hipóteses por ano. Tudo muito, né, bem bolado, alinhado. Cara, numa startup eu faço 10, 15, 20 testes por semana, porque eu testo pequeno, erro pouco e avanço rápido. Então eu não espero o perfeito. Sim. Eu estou olhando o feito. E o feito, ele é pequeno. Então, são pequenos erros, pequenas falhas, e vamos girando rápido. Isso que é legal na startup. Isso as empresas mais tradicionais poderiam incorporar, mas depende muito da liderança. E é engraçado, né? Porque a startup, ela nasce dessa forma, com esse tipo de raciocínio, e eu acho que grande parte do sucesso das startups se dá por causa disso. E são compradas por uma empresa e acabam com esse pensamento, e Sim, acabam com o que fez a startup. Mata a sim. startup, né? Fato, acaba com o DNA. Por quê? De novo, porque quando a startup ela vira uma scale-up, né? E só para quem não sabe, startup, nós estamos falando geralmente de negócios aí até 20, 30 milhões, até 50 milhões. Acima disso, você já considera uma scale-up, né? Que ela já está em crescimento mais rápido. E depois ela vai chegar no unicórnio, que ela fatura acima de 1 bi. Quando ela chega acima de 1 bi, ela vai cair nesse negócio da empresa, porque ela já tem um mercado conquistado. Agora Então tem que ela começa a se defender. preocupar em defender mais do que em crescer. Então ela cai no mesmo sistema. Então, e todo mundo, porque aí vem outro ponto de, putz, todo mundo precisa ter uma mentalidade de startup? Não necessariamente. O defender é errado? Não necessariamente. Só que a gente precisa colocar inovação e empreendedorismo no lugar certo. Sim. Então, outra coisa que eu gosto de diferenciar como o conceito que eu acho que é importante é
inovação e renovação. Uhum. A gente, nas empresas estabelecidas, todo mundo fala, não, eu preciso inovar. Na verdade, você está renovando. Uhum. Qual que é a diferença? Quando eu inovo, se eu falo uma inovação para você, você vai ficar desconfortável. Vou te dar um exemplo. Hum. Putz, vamos pegar aqui depois do podcast, o meu carro voador está aqui fora. Você topa dar um rolê no meu carro voador? Você já vai falar, meu, que é isso? Puta, nunca vi um negócio desse na real. Eu já li, mas pô, o cara tem um negócio desse. E tá parado aqui embaixo. E tá parado aqui embaixo, você vai começar a me fazer pergunta. Mas não tem perigo? Mas esse negócio, qual que é a autonomia dele? Mas, puta, tem risco de bater? Como é que faz? Como é que voa? Já começa esse desconforto. Sim. É inovação. O que é renovação? Cara, putz, eu fui ontem no mercado e vi um produto com um sabor diferente. Isso não é inovação, isso é renovação. Eu estou expandindo linha, eu estou fazendo um pouco mais, melhorando o meu serviço, é renovação. E tá tudo bem. Quem ouve já aceita um pouco mais, faz. Já É tá, isso, porque eu já ouvi falar, não é novidade. Não gera desconforto. Então, se a gente olha, vamos pensar em bens de consumo. O que foi uma inovação? A Notco foi uma inovação. A hora que eu falo, cara, eu vou fazer um hambúrguer, eu vou fazer um hambúrguer de carne vegetal. Uhum. Você fala, a primeira reação sua, oi? Isso cada vez está ficando mais dominado, mas ainda dá um certo desconforto. Né? Para quem come carne, pô, vou comer um hambúrguer de couve-flor, cara, você vai morder aquele negócio meio... gera o desconforto. Uma Netflix, né? Então, Netflix lá no começo, hoje não. Quando hoje você fala, putz, Disney Plus, qualquer streaming hoje, para mim tá dominado. Mas quando surgiu tinha isso. Não Sim. vou mais na locadora, vai estar tudo em casa. Como assim? Eu tenho um catálogo, eu vejo quantas vezes eu quiser. Né? Então, inovação gera desconforto. Sim. Inovação tem a ver com desconforto. Então, tudo que não tem a ver com desconforto é renovação. E tá tudo bem. E tanto é verdade que as empresas, os departamentos de inovação, repara isso, não sei se você já fez essa reflexão. Os departamentos de inovação nas empresas, eles são compostos, na sua grande maioria, por financistas. É um grande departamento financeiro, porque a empresa está falando, cara, putz, será que esse tipo de inovação, qual que é o impacto no P&L, qual que é a margem que eu vou ganhar? Cara, isso é completamente oposto a uma cultura de inovação de uma startup, de tomar risco. Eu vou fazer pequeno, ver se dá certo, e depois eu vou escalando. Totalmente. Então, acho que essa é uma provocação para quem está nos escutando ou assistindo. Separa bem inovação, qual que é o nível de desconforto que você está gerando, que você está disposto a assumir também. A bancar ele. A bancar, porque aqui, independente, mas aí você pode falar, Vacla, mas eu não sou diretor, eu não sou gerente na empresa, eu estou aqui na base da pirâmide. Não importa. Você está provocando, você é um inquieto, você está externando a tua inquietação ou você está ficando lá, só estou cumprindo o meu papel, não estou provocando. Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de, cara, eu vou, tá batendo bumbo, eu vou indo. Então, essa é outra pergunta que me fazem. É engraçado, essa entrevista eu faço a pergunta e eu respondo, né? Tá ótimo. Que as pessoas falam, cara, eu sou um intraempreendedor, eu posso ser um empreendedor? Se você topar conviver com desconforto, pode. Você já tem um DNA legal. Se você tem medo de desconforto, cuidado. Né? Porque quando você vai numa startup, você está com teus flancos todos abertos. Então você tem que ter muito apetite para perguntar mais do que responder. Né? Numa empresa, você tem muito guia, processo, fluxo, outras pessoas. A hora que você vai para o mundo empreendedor, não tem nada disso.